Bem, gente, estou aqui para dizer da alegria e a satisfação da Câmara Municipal de Parnamirim estar fazendo um documentário sobre os 60 anos de história da nossa cidade de Parnamirim. Convidar o nosso decano, Valério Felipe Santiago, 10 mandatos de vereador, durante 42 anos foi vereador desta casa, para contar a história de Parnamirim e a importância desta casa estar celebrando essa data tão importante para a cidade de Parnamirim. Muito obrigado. Como flecha que voa bem alto, esse rio pequeno tenaz, glorioso nas terras dos ares, trampolim que nos trouxe a paz, base aérea de feitos heróicos, guardião desse céu de anil, como águia protege meus filhos, teus lugares de cantos mil. Parnamirim, 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 essa palma de ouro que tens, sintetiza esforços de glórias, que louro coroa teus bens, sintetiza esforços de glórias, que louro coroa teus bens. Eu cheguei em Parnamirim em 1942, na construção da base dos americanos. Meu pai era ferreiro e vieram morar em Parnamirim. Ele veio trabalhar na base e, posteriormente, trouxe a família para Parnamirim. Com a construção da base, várias pessoas vinham do interior para trabalhar na base americana. Justamente essas pessoas vinham e se traziam a família. Aí o povoado foi crescendo. Meu pai foi nascido e criado em Goianinha. Aí um dia minha mãe, Joaquim, escutei falar que tem um campo aqui perto de Natal, tabuleiro, né? Tabuleiro. Vai ter um campo de aviação, estão precisando de gente, você não quer ir trabalhar lá? Aí ele incentivou e ele veio a pé, né? Porque não tinha transporte, em Passagem de Areia tinha um lugar com o nome de Quilombola, uma senhora que era conhecida, que ela era parteira. Minha mãe procurou logo essa parteira. Aí fez o parto dela, de 7 eu nasci, não precisou ir para Natal. É tanto que eu nasci no dia 30 de março e me registrou no dia 4 de abril. Seu Otávio Gomes de Castro já foi testemunha do meu nascimento. Parnamirim era uma planície. Apenas tinha o engenho Pitimbu, de Manuel Machado, o engenho São Cristóvão, de Virgílio de Oliveira Lins, e o engenho de Renato Ribeiro, que a sede ficava no município de Nísia Floresta, mas tem uma parte que ficava dentro do município de Parnamirim, que na época Parnamirim pertencia a Natal. Quando foi em 1927, o piloto francês Paul Vacher veio de Alagoas para Natal, no sentido de encontrar uma área para construir um aeródromo. Chegando em Natal, o agente do consulado francês, Alberto Rosselli, e Manuel Machado, que era proprietário de parte da área de Parnamirim, através dessas duas pessoas, entrou em contato com o Paul Vacher, e como tinha o coronel Luiz Tavares Guerreiro, que era comandante do pelotão de caça do Exército e exímio caçador, conhecia toda a planície, conduziu Paul Vacher até a área a qual ele se agradou. Manuel Machado doou uma área para a construção do aeródromo e a companhia francesa Latécoère. No mesmo ano, a
a Aeropostale absorveu a companhia Letocoeli. E no mesmo ano de 1927, já construído a pista de Terra de Chão Batido, dois pilotos, o piloto francês Joseph Lebrix e Dieudonné Coste, no avião Breguet, partindo de São Luís do Senegal, na África, em voo direto, às 23 horas e 45 minutos do dia 14 de outubro de 1927, ele pousou na pista de Terra de Chão Batido, na qual, para visualizar a pista, foi colocado em cada ângulo, nos 4 ângulos, uma fogueira. Em 1940, a companhia italiana LAT ficou também usando a área em concordância, a LAT e a Air France. Em 1940, a Air France retornou para a França porque a França rendeu-se à Alemanha. A LAT teve que voltar para a Itália e toda a estrutura, as instalações de hotéis, casa de bomba, torre de controle, uma série de instalações de pessoas, hotel, hangar, ficou para os brasileiros. Justamente na época, comitantemente, o Brasil ali declarou guerra e os americanos vieram para a construção, que iniciou-se no final dos anos 41, 1941. Aí foi quando justamente Parnamirim tomou um impulso com a vinda dos americanos para a base leste. Quando a Air France absorveu a Aeropostale, aí veio as pessoas, logicamente, trabalhar na Air France, centenas de famílias vieram morar em Parnamirim. E quando terminou a guerra, essas pessoas continuaram em Parnamirim. Como Parnamirim era administrado pela Prefeitura do Natal, administrador Josafá Sigino Machado, posteriormente veio Pedro Frederico, depois Francisco Tomás de Vasconcelos, e o último administrador, até a emancipação do município, foi Bacileu Fernandes. Quando o município passou a Parnamirim, já existia as movimentações, os carnavais eram feitos, isso quando Parnamirim ainda era distrito. Já tinha o Potiguar Esporte Clube, que teve a participação de Tenente Luiz Gonzaga na construção. José Felipe da Rocha hoje está com 100 anos, é o único vivo daquela época. Eu vim do Ceará para cá, em 42, formou a aeronáutica. Aí veio um pelotão do Ceará, aí fiquei aqui na época da guerra. Não fui para a guerra, permaneci aqui, debaixo de um hangar. Então ficamos lá, Parnamirim, não tinha nenhuma casa, só tinha mato. Aí depois é que seu Otávio Gomes de Castro botou um cartório. Ele era o trabalhão e a esposa dele era oficial. 92, aí aceitei ser candidato. Quando foi em 96, eu fui eleito presidente da Câmara, porque nós era de um partido, eu era do outro. E na hora H, você que era o chefe dos outros, concordou, eu assumi a presidência da Câmara. Eliá Maia do Rego, que faz parte do Potiguar, Euclides Macedo, Marcelino de Almeida Neto, José Augusto Nunes. Essas pessoas foram que iniciaram as atividades do Potiguar, do Colégio Augusto Severo, foram os percussores, com o padre João Correia de Aquino, o jornalista Expedito Silva. E quando Parnamirim passou mesmo ao município na emancipação, houve um grande problema, porque a base, um projeto de Gastão Maris, sancionado pelo governador Dinato Maris na época, e o primeiro projeto excluía a base do município de Parnamirim. Então houve um movimento, quiseram até
botaram faixas, pintaram os postes, colocaram pano preto em sinal, em protesto à não inclusão da base. Foi preciso a intervenção. Ernesto Monteiro da Rocha, que era subdelegado, conseguiu desmobilizar as pessoas que queriam fazer esse movimento. 2 anos depois, foi mudado o deputado Aloysio Bezerra. Entrou com um projeto de lei, incluindo a base dentro do contexto do município. Foi justamente quando Parnamirim seguiu seu fluxo de desenvolvimento. Vieram várias pessoas, comerciantes. João Isaías de Macedo, ele morava numa residência onde hoje é o shopping. Ali era um pátio de vaquejada e ele vendia carne verde para a base brasileira, né? E o Potiguar, ele foi fundado 26 de maio de 1945 por uma rede de pessoas que queriam fazer o campo de futebol. Hoje ainda está lá, o campo ainda está movimentando, serve para crianças da escola pública praticar o esporte nas segundas-feiras. Então, foi palco de grandes jogos. O Potiguar disputou a federação. Nós temos o time de 51, desde a formação do município. O primeiro time eu joguei no Guarani, foi fundado em 1953. Depois veio o Paroquial e o Potiguar. Também joguei no Potiguar, inclusive joguei com o Valdomiro. O Tenente Gonzaga, você deve estar lembrado disso, fez o Potiguar ali, que ele era torcedor do América do Rio. Aí fez o Potiguar. Aí essa meninada, na nossa época já grandinho, que gostava muito de jogo de baralho, que não tinha outro divertimento, né? Começou a frequentar o Potiguar. Você lembra que naquela época a gente saía de casa em casa avisando, né? Olha, tem baile no Potiguar, tem isso aí no Potiguar, né? Era boca a boca, né? E eu precisava citar um grande amigo nosso, grande locutor, Hélio Câmara de Castro, né? Então hoje o Potiguar, a gente luta para preservar a história. Então Parnamirim é uma cidade que desenvolveu, teve o ênfase na década de 70 com as companhias, as empresas que vieram, a Brasil Norte, a Teca, a Coca-Cola, várias empresas. Mas aí, quando termina o período de isenção dos impostos, elas migram para outros lugares. Quando o município emancipou-se, o governador Donato Mariz nomeou um oficial da reserva da aeronáutica, Dioclésio Marques de Lucena. Já com esses administradores, foi construído o mercado no centro. A primeira feira, que foi na Senador João Câmara, que fazia esquina com a Tenente França, que hoje é Otávio Gomes de Castro. Celestino Potiguar foi um dos pioneiros também, que fez a limitação do município através de valas, dividia as propriedades. Ele foi um dos que movimentou as feiras, ele junto com João Branco, Zé Januário e vários outros. A feira era na Senador João Câmara. Depois foi transferida para o centro, onde hoje é a Praça Pai de Deus. Tinha as amplificadoras, a primeira amplificadora foi de Oscar Dioclésio de Castro, que botou um serviço de alto-falante. Os alto-falantes ficavam nos postes no centro da cidade, da vila, né, do distrito. Divulgava, fazia a hora do Ângelo. Quem fazia as notícias era feita através da amplificadora. Nivaldo foi também, inclusive ele escreveu um livro na Boca de Ferro contando toda a história das difusoras que era em Parnamirim. O ginásio Augusto Severo, ele funcionou primeiro no Colégio Augusto Presidente Roosevelt, depois no local onde tinha uma lavanderia, construída pelos administradores, e construíram o ginásio Augusto Severo. O primeiro cinema localizava-se onde hoje é o Boticário, na confluência da Rua Getúlio Vargas, que essa rua na época era chamada de Aspirante von Van der Putte, um piloto brasileiro. Hoje é a Getúlio Vargas e a Senador João Câmara. No centro da cidade tinha um largo que em 1952 foi construída a primeira capela para o padre João Corrêa de Aquino. Parnamirim, no centro, não tinha igreja. A primeira igreja foi construída por Otávio Gomes de Castro. Foi quem implantou em Parnamirim o Evangelho. Construiu a igreja, a primeira igreja, depois a Igreja Batista. Aí, em 1959, concluiu-se a igreja matriz
com a participação, várias pessoas participaram, como isso gratuitamente, não recebiam, ele fazia, era seu Cícero Grande, Pedro Leonardo, seu Hipólito, Marceliano de Almeida Neto, Netão, Neves, Eliá, Nivaldo Xavier. Então, essas pessoas ajudavam, eram católicos, né? Ajudaram a construir a igreja através de financiamentos, ajudavam financeiramente a construção. Então, hoje, a igreja está lá graças a essas pessoas, né? A primeira bomba, tem uma bomba de gasolina, era na esquina onde hoje é a farmácia Extra Farma. Era a bomba de Severino Dutra. Depois foi vizinho à igreja Batista também, em frente à Caixa Econômica. A padaria Brasília, que é onde hoje é a Globo. Depois vinha a Casa de Jogo de Antônio Lucas. O prédio onde funciona uma venda de colchões foi a primeira escola Presidente Roosevelt, administrada por Homero de Oliveira Dantas, e professora Dona Francisquinha Bezerra de Souza, esposa de João Canuto, a esposa do ex-administrador Josafá Cigino Machado, Dona Nísia. Fizeram a escola. Depois a escola foi transferida para onde hoje está, na Presidente Roosevelt. Onde está a Ótica Diniz, foi o primeiro açougue, o açougue que D. João vendia carne na época, na década de 50. E no prédio onde é a farmácia, foi a primeira delegacia. O primeiro delegado foi Tenente Abel. Os primeiros soldados de Parnamirim foi Lino Pedro do Nascimento, José Dias, Nazareno, Durinho, chamava Durinho também, e Ribeiro. O primeiro bairro de Parnamirim era povoado de Passagem de Areia. Depois veio Água Vermelha. São os dois primeiros bairros, pessoas locais que foram habitados. Porque Parnamirim, ele terminava ali onde é a Clementino Câmara. O Potiguar tinha o Potiguar e um terreno de seu Celso Dutra. E tudo era alecrim do tabuleiro, era uma vegetação baixa. Foi habitado, anteriormente chamava até pejorativamente de Carrasco. Hoje é bairro Boa Esperança, um bairro evoluído, tem um conjunto Parnamirim 2. Depois veio o Tabuleiro, que é onde hoje é a Liberdade. E Nunes abriu aquelas ruas. Nunes foi um grande administrador em Parnamirim. Ele abriu todas aquelas ruas que eram fechadas, ali onde é o shopping, era uma propriedade de D. João, ele abriu aquela rua, abriu todas as ruas em 1967. Eu fazia parte da administração dele, abrir aquelas ruas de Santo Reis, rua de 20 metros. Eu, como funcionário, ele, o prefeito, Nelson Monteiro, o topógrafo, Antônio Teixeira, era funcionário, Severino No e uns 5 mais, abrir aquelas ruas. O Parnabe construiu o primeiro colégio, a primeira escola do município, feita pelo município, que foi Osmonte Farias, e o Costa e Silva calçou ali o centro. A Praça Central, que hoje é a Praça Paz de Deus, ela iniciou como Praça Presidente Roosevelt, depois Lago do Cã, posteriormente João 23 e hoje Paz de Deus. Já teve 4 denominações. Onde hoje é o Banco do Brasil, o Correio, aquela farmácia na esquina da Noberto Marques, até a BR-101, era um terreno de Júlio Isaías de Macedo, cercado com avelóis. Onde é o mercado era um terreno vago também. Fernando Bandeira de Melo, Sadi Mendes, surgiu Nova Parnamirim, e os bairros hoje, Parnamirim hoje, ele conseguiu ocupar quase 80% da área do município, com residências. Porque o município ficou imprensado, quando na criação do município, ficou imprensado, era Macaíba, São José de Mipimbu, Oceano Atlântico e Natal. Em 1969, na gestão de Neves, eu já trabalhava na prefeitura, no primeiro mandato, nós incentivamos entrasse em acordo com a prefeitura de Macaíba, porque Parnamirim estava crescendo, e o bairro Santo Reis, que a prefeitura dava toda a estrutura, pertencia a Macaíba. Passagem de Areia pertencia a Macaíba, e a prefeitura mantendo. Quando foi nos anos 70, no início dos anos 70, com a administração de Marceliano de Almeida Neto, se conseguiu, com o prefeito Valério Mesquita e a Câmara de Vereadores, com interferência também do Brigadeiro Breves. Então, a área de Parnamirim era 92 km². Passou para aproximadamente 120 km². Aí incluiu Santo Reis, parte de Passagem de Areia, parte da Cobinal, parte do Vale do Sol, Pirangi de Dentro, Santa Teresa, Bela Vista,
todo era Macaíba, passaram a ser Parnamirim. Eu quem fiz a demarcação de toda a área que ficou para Macaíba. A parte que ficou para Macaíba e a parte que ficou para Parnamirim. No dia 27 de julho de 1974, colocamos o último marco. Nós conseguimos passar para Parnamirim todas essas áreas. Nós que eu digo, na época, Marcelino de Almeida Neto, Neves, Eliá Maia do Rego, o coronel Brigadeiro Breves, Valério Mesquita. Parnamirim deve muito a ele, porque ele teve a consciência de ajudar o município de Parnamirim, porque Macaíba é um município de extensão territorial, um dos maiores municípios de extensão territorial. Então é uma área que Parnamirim mantinha. Os vereadores tiveram consciência e concordaram e foram feitos. Hoje Parnamirim teve esse aumento territorial. Então Parnamirim aos poucos foi aumentando e hoje nós temos essa cidade, né? Porque Parnamirim é uma cidade que está vindo muita gente de fora, porque é uma cidade boa de se morar, fica perto da capital, servido por uma linha férrea, 2 BR, 15 quilômetros de Natal, está conurbada hoje. Parnamirim está conurbada com Natal. É uma cidade que tem um futuro promissor e que nós acreditamos que daqui a uns poucos anos ela seja a segunda cidade do estado. Em 1958, quando foi nomeado Deoclésio Marques Lucena, eu comecei a trabalhar na prefeitura como fiscal. Quando perdemos as eleições, que eu era o locutor da campanha de Marcelino de Almeida Neto, Ilso ganhou a eleição, eu fui nomeado para o estado. Quando foi 2 anos depois, Nunes me convidou para ir para ficar à disposição de Parnamirim. Então eu trabalhei com Deoclésio Marques de Lucena, trabalhei com o primeiro prefeito Ilso Santos, trabalhei com Nunes, trabalhei 2 vezes com Nunes, com Marcelino de Almeida Neto, com Fernando Bandeira, com Sadico, Fernando Bandeira de Melo, com Raimundo Marciano, Flávio Martins, Agnello, Maurício, até Rosano Taveira. Cheguei aqui em Parnamirim em 1965, uma cidade que me acolheu tão bem. Meu pai é sargento aqui da Aeronáutica, né? E conseguimos, nesse espaço de tempo, ver a evolução de Parnamirim de 65 até hoje. Fui aluno aqui das escolas públicas do nosso município, a antiga escola de base, em seguida o ginásio Augusto Severo e logo após a Escola Técnica Federal. Fui presidente da Câmara por 3 mandatos, vereador